Olá, eu sou Lidiane Ponciano, sou coordenadora do Comitê Mineiro do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e agora recentemente lançamos o Barão de Tararé em Minas Gerais, um núcleo em Minas. Estamos aqui no quarto encontro de blogueiros e ativistas digitais. Então aqui com Felipe Bianchi, que é um dos organizadores do evento. E Felipe, como que foi o processo de organização? Você acha que teve muita adesão? A avaliação que a gente faz até agora do encontro, sem dúvida, foi um dos melhores que a gente já promoveu. Tinha muita diversidade, muita gente nova também. O fato da gente ter incluído o termo ativistas digitais, o nome do encontro, ampliou o guarda-chuva de ativismo que a gente agrega no movimento. E a avaliação que eu particularmente faço é que tivemos ótimos debates. Tivemos muita gente que pensa diferente nas mesas e isso deu uma pluralidade muito interessante para as nossas discussões. Então você podia explicar, né, para as pessoas que estão nos assistindo, qual que é a diferença, né? O que é o ativismo digital, por que ampliou esse leque? Bom, eu acho que vai da avaliação de cada um, mas a que eu faço é que a gente tirou um pouco a marca de que para integrar o movimento você tem que ter um blog propriamente dito. O ativismo digital ele se dá em várias frentes, desde o cara que faz uma transmissão ao vivo até alguém que produz um vídeo, alguém que está tecendo redes de contato no Facebook, no Twitter, em diversas redes sociais, mas além de ter um blog propriamente dito. Não necessariamente tem que ser um produtor de conteúdo, mas pode ser um disseminador de conteúdo em redes sociais, é isso? Sem dúvida, tanto o disseminador quanto são muitas formas. Acho que o desafio é justamente isso. A gente cada vez mais explorar essas novas formas e abrir, né, as portas para que todo mundo integre esse movimento que, de certa forma, politiza as novas tecnologias de comunicação. Vocês lançaram um livro aqui, né, no quarto encontro de blogueiros. Queria que você falasse o nome do livro, como que foi o processo, qual que é a expectativa? Bom, eu e o Altamiro Borges, que é o presidente do Barão de Tararé, a gente lançou esse livro aqui no encontro, chama Blogueiros Univos, mas nem tanto. Que o nome remete justamente a essa diversidade do movimento que consegue ser unitário, mesmo com vozes que são muito divergentes. Mas conformamos um campo conjunto no cenário político e midiático brasileiro. O livro ele trata das experiências que os blogueiros brasileiros, são 27 blogueiros entrevistados no livro, que dão seus depoimentos sobre como começaram, quais as motivações, quais os resultados, quais os grandes momentos, as dificuldades. São 27 relatos e mais um panorama geral sobre o movimento da blogosfera. Acho que pode ser uma referência bibliográfica importante esse lançamento. E vão fazer lançamento nos outros núcleos do Barão? Bom, temos o núcleo de Minas, que já há pedidos. A verdade é que foi oportuno a gente lançar aqui no encontro. Todo participante do encontro ganhou uma cópia do livro. Então, o lançamento oficial foi esse. Aí a ideia é sim levar isso para os núcleos do Barão de Tararé e para os estados que tiverem a mobilização dos blogueiros. Foram 24 estados presentes nessa edição do encontro, o que mostra que estamos bem, né? Agora, seguindo a proposta do Daniel, né, vamos inverter os papéis, depois a gente continua. Bom, gostaria de perguntar duas coisas para a Lidiane. Primeiro, que ela fizesse uma avaliação do que achou do encontro até esse momento, que na verdade já estamos no fim. E segundo, para você apresentar o Barão Minas, o núcleo do Barão de Tararé em Minas e como está essa frente pela luta da democratização da mídia no Estado. Olha, foi a minha primeira participação no encontro de blogueiros, né? Eu achei que está muito interessante, discussões políticas bem aprofundadas. Essa análise política ela é importante, inclusive para afinar o discurso na blogosfera. Lógico que cada um tem seu pensamento e a diversidade aqui e os embates foram bastante interessantes. E as pessoas que foram escolhidas para fazer os debates também propiciaram para que essas discussões fossem bem plurais. E realmente o fato de ter colocado ativista digital ampliou muito o leque, por isso que eu estou aqui, por exemplo. Eu não sou blogueira.
Eu sou jornalista, mas não sou blogueira. E nem todo blogueiro é jornalista, né? É uma coisa aí que as pessoas... E foi uma fala que eu vi aqui, que eu achei, assim, triste, achar que quem tem blog tem que ser jornalista. Não tem nada a ver isso. Não, todos nós somos comunicadores e é isso que é a democratização da comunicação. Assim, é a defesa de que nós temos o direito à comunicação, o direito a comunicar, né? E não tem regra para isso, a participação tem que ser livre. A gente só defende que o ativismo digital seja consciente, que ele seja responsável. Quanto ao Barão Minas, a gente lançou o Barão há pouco tempo. E aí nós estamos com uma pauta que são encontros temáticos. A gente já fez 2 e vamos... Não, mentira, a gente fez um e planejou outro, mas essa história, Copa do Mundo, não sei o que e tal, ela está dificultando um pouco a agenda de todo mundo, né? As pessoas estão complicadas para participar das agendas, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, para a gente lançar, para a gente começar esse trabalho efetivo devidamente, a gente acredita que a gente tem que aglutinar bem mais pessoas do que está. E nesse momento está um pouco complexo para fazer isso. Mas a gente está tentando, a gente está querendo fazer um evento que é sobre agora, depois da aprovação do Marco Civil da internet. Como que a gente vai fazer? Aí é aquela história que o Sérgio Amadeu está colocando, né? Queremos participar da regulamentação desse projeto, né? Porque as leis só por si, né? Só porque está a letra no papel, não significa... É lógico que é um avanço de estar lá, mas não significa que a coisa vai se efetivar, porque, por exemplo, os artigos da comunicação, os artigos da Constituição que dizem respeito à comunicação são quase letra morta, porque desde 88 eles estão lá e nunca foram regulamentados. Por isso que a gente criou o projeto de lei de iniciativa popular e apresentamos para a sociedade. Estamos tentando aí coletar 1.300.000 assinaturas em Minas Gerais e em todo o estado, e a gente pede, né, para que todo mundo participe, que ajude nessa luta nossa sobre a democratização da comunicação. É importante entender que não é só coletar assinatura, é se apropriar da discussão, entender a importância da comunicação, que o direito à comunicação é como o direito ao lazer, o direito à saúde, o direito à educação, né? Então, assim, a gente pede que as pessoas entrem no site www.paraexpressaraliberdade.org.br. Lá tem todo o projeto de lei, tem as discussões, tem os pontos principais do projeto, tem uma apresentação explicando por quê, de forma bem didática, para que todos possam entender e se apropriar dessa discussão e disseminar isso mundo afora, não, né? No Brasil, que a gente consiga. E, finalmente, o Lula falou a favor da democratização da comunicação, e isso foi um ponto super importante desse encontro aqui. Justamente era a minha próxima pergunta para você. Lula abraçou de vez essa causa, falando, como ele mesmo disse, que agora ele é um cidadão mais livre, abraçou a causa, se comprometeu a colocar como pauta prioritária em toda entrevista que ele conceder. Você acha que isso pode alavancar talvez um movimento dentro do próprio governo? Como você enxerga, assim, você acha que é possível assumir esse compromisso, ou você acha que foi uma atitude mais simbólica? Olha, a primeira coisa, antes tarde do que nunca. Mas realmente o ideal seria que ele tivesse tido esse posicionamento enquanto era presidente da República. Porque nós tivemos muitas dificuldades para colocar a pauta da comunicação no governo Lula. Para fazer a primeira e única conferência de comunicação, parto. Assim, uma coisa assim, foi muito difícil fazer. E finalmente conseguimos, e depois que conseguimos, não avançamos em nada, porque o governo não deixou. Eu acho que a esquerda, num contexto geral, e talvez isso seja legal do Lula fazer, que quebra um pouco esse estigma, assim, mas ao que parece, a esquerda ela tem medo da mídia, sabe?
E nós, ao termos medo da mídia, estamos empoderando a mídia. Estamos dando muito mais poder para ela do que ela realmente deveria ter, né? E então, assim, e ainda tem a questão, que é um dos pontos que a gente defende no projeto de lei, na questão do monopólio, oligopólio, é a questão da verba, né? A verba que os governos dão. Então, assim, com esse medo também que tem da mídia, acaba indo um pouco mais de dinheiro para sempre as mesmas pessoas, o que não explora a diversidade, não dá espaço para outras narrativas. O que é importante, né? Essa história de que controle é controle remoto, você não tem opção de escolha. Todos dizem a mesma coisa. A pauta parece que é unificada, né? Aí, por exemplo, a manifestação. Parou a Paulista, não sei o que e tal. Todo mundo dá a mesma manchete, dá a mesma linha. E teve uma coisa que aconteceu muito interessante em Belo Horizonte, que foi, lá tem a Assembleia Popular Horizontal. Que, na verdade, horizontalidade mesmo, de movimento, assim, não existe muito, mas teve essa proposta e foi interessante, porque não tinha, tipo assim, tinha algumas pessoas que falavam, mas você não tinha, tipo assim, o líder, né? E aí a imprensa chegava e ficava perdida. Porque ele sempre tem que ouvir aquela pessoa. Um porta-voz, né? Um porta-voz. Aí ele tem que sempre e de preferência aquela questão da cadeia, né? O mais importante, né? Então você vai pegar o presidente, né? Diretor é só em último caso quando você não conseguiu a fonte, né? Então, assim, você via que esse novo modo de operar tá talvez até influenciando uma mudança de pensamento dentro das coberturas que estão acontecendo hoje em dia. Tá certo, Lidiane. Fica o abraço aí pro pessoal, agradecimento meu em nome do Barão por todos contribuírem muito em construir esse movimento que acho assim que é incrível a gente conseguir fazer algo tão unificado e unitário com tanta gente diferente. Então, esse meu recado, fica um grande abraço aí para todo mundo. Mas fala, Felipe, do endereço da página do Barão, do fanpage. Vamos lá. O site do Barão é www.barãodetararé.org.br, sem nenhum acento, obviamente. A página no Facebook é Barão de Tararé. O endereço é facebook.com/barãomídia e o Twitter é a letra C, Barão de Tararé. Sigam, acompanhem a gente, porque o Barão é de todos vocês também, é de todos. O Barão é para congregar todo mundo. Só para finalizar, porque teve muita gente que quis estar aqui e não pôde, por diversos motivos. E vocês estão fazendo transmissão ao vivo, né? E depois parece que vai ser feito um DVD. Como que as pessoas podem ter acesso ao que foi filmado aqui? Bom, a TVT fez a transmissão em parceria com a gente, reproduzimos junto de vários outros blogs. A própria TVT vai disponibilizar esse conteúdo, já disponibilizou a fala do presidente Lula na íntegra. E é só ficar conectado nas nossas redes, no nosso site, que vamos divulgar assim que tivermos esse material em mão. Bacana. A gente conta com a participação de todos vocês na blogosfera, nas redes sociais, e ajudem aí a divulgar o projeto de lei do Marco Regulatório das Comunicações.